Seja bem-vindo a mais uma celebração online aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Nós estamos nessa nossa série chamada Nova Obra e hoje é a última rodada. Espero que você tenha podido acompanhar conosco as outras duas partes. Se você não pôde, entre nas nossas redes sociais e, de fato, você vai conseguir encontrar as duas outras partes. A primeira parte falando a respeito da base da nossa obra. A segunda, falando a respeito da estrutura da nossa obra. E hoje nós vamos, é claro, entrar para a nossa parte de acabamento. Eu gostaria de te convidar a orar junto comigo enquanto nós aproveitamos a presença de Deus entre nós e nas nossas vidas e com certeza Ele vai impactar cada um dos nossos corações. Meu Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, chegando diante de Ti, Senhor, para de fato receber de Ti uma porção, ó Pai, neste tempo que temos certeza que é um tempo Teu, ó Pai, venha ministrar nas nossas vidas, venha ministrar nos nossos corações, ó Pai, cada um que está assistindo a esse vídeo, Senhor, toca, impacta, transforma cada uma dessas vidas, ó Pai, que são nova obras em Ti, ó Pai, aqueles que ainda não são nova criatura, Senhor, transforma com o Teu poder de salvação, ó Pai, é o que nós clamamos a Ti, Senhor, suplicando, agradecidos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso eterno Salvador, amém. Amém e amém. Quando nós falamos na nossa primeira rodada a respeito da base, e a ideia toda da base era justamente o texto de Paulo aos Filipenses, quando ele diz que aquele que começou boa obra em você, ele vai completá-la. E a parte-chave, o ponto marcante que nós dissemos naquele tempo é que Deus não deixa projetos inacabados. Não importa qual fase da sua vida você está, não importa o que você está passando neste presente momento, você precisa lembrar de uma coisa, que mesmo que você esteja no ambiente, num lugar, numa sensação que não é tão boa para você, Deus não deixa projetos inacabados. Essa é uma grande verdade, porque aquele que começou boa obra, ele vai completá-la na sua vida. E quando nós falamos na segunda rodada a respeito da estrutura e a forma como nós precisamos construir em cima dessa base que é Jesus Cristo, o apóstolo Paulo dizendo aos coríntios que ele, como um bom sábio, como um sábio construtor, lançou o fundamento, mas cada um está construindo e que a gente precisa ter cuidado como nós vamos construir, porque nós precisamos construir com certeza de que nós estamos construindo nos moldes lançados por Jesus Cristo, que é a nossa base, porque como nova obra, como nova criatura, nós precisamos viver acima da média, porque filhos de Deus vivem em um padrão mais alto. Essa é a realidade que eu e você precisamos todos os dias para a nossa vida, nos lembrar que nós somos filhos de Deus, e filhos de Deus vivem em um padrão mais alto. A realidade de cada uma das nossas vidas, que não importa o lugar onde nós estamos, não importa o momento que nós estamos vivendo, pode ser que seja exatamente agora que nós estamos vivendo aqui, momentos de pandemia, mas Deus tem projetos, Deus tem propósito, Deus tem um fundamento lançado em Jesus Cristo para você, e a expectativa dele é que eu e você vivamos com um padrão mais alto. E agora nós estamos aqui, prontos para ir para o acabamento. E no acabamento, as coisas acontecem baseado naquilo que eu e você fizemos. O que nós trabalhamos, a forma como nós trabalhamos, aquilo que nós colocamos nas nossas vidas, e o apóstolo Paulo dizendo, se você acompanhou a semana passada, a respeito de quem constrói com materiais variados, com ouro, com prata, com pedras preciosas, com madeira, com feno ou com palha, essas pessoas, cada uma dessas pessoas vai ter a sua obra manifesta, porque é assim que Deus faz, e quando nós chegarmos nesse nosso tempo de acabamento, a gente vai ver exatamente o que sobrou para nós. E, aliás, uma pergunta que eu e você poderíamos fazer é exatamente o que é de se esperar quando o projeto de Deus estiver concluído. O que a gente vai encontrar quando o projeto de Deus estiver concluído na nossa vida? O que nós vamos encontrar quando nós tivermos vivido a nossa vida baseada no fundamento que é Jesus Cristo e a estrutura criada nos moldes que Ele tem para nós? O que é de se esperar?
O que é de se esperar? E talvez um dos textos mais lindos que nós temos da palavra de Deus, falando justamente a respeito dessa obra que é executada num padrão divino, não num padrão nosso, humano, não num formato carnal, não no formato da carne, mas num formato do Espírito de Deus. É o texto que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, aliás, ele começa dizendo o seguinte: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu acho lindo esse texto. Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o texto da Nova Versão Internacional. E, na realidade, eu gosto da versão Almeida, que diz um pouco mais, que os manuscritos usados na versão Almeida são um pouco mais recentes do que os da Nova Versão Internacional. E nem todos os manuscritos têm essa parte, mas a Almeida tem. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso aqui é uma coisa interessante para nós, porque nós que já estamos libertos do pecado, nós que estamos libertos das coisas da carnalidade, nós que estamos libertos desse nosso dia a dia formal, normal, comum a todos os seres humanos, nós que estamos em Cristo, nós não temos condenação, porque nós não andamos segundo as obras da carne, mas nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus. A realidade é que não tem nada que te condena, não tem nada que te acusa, não tem nada que rouba de você o acabamento que Deus tem para a sua obra, que foi colocada em cima da base chamada Jesus Cristo, que foi trabalhada numa estrutura, nos moldes dos apóstolos, e ele diz, não tem condenação para esses que estão em Cristo Jesus, para esses que não andam do modo carnal, para esses que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Na realidade, o que ele está dizendo aqui, em outras palavras, é que se você está em Cristo, você é livre. E essa é parte das coisas que Deus tem reservado para você e para mim, no acabamento da nossa obra, liberdade total. Nós não somos mais escravos dos desejos humanos, nós não somos mais escravos da mentalidade corrupta e corrompida do ser humano, nós não somos mais escravos do pecado, nós somos totalmente livres. Totalmente livres. Aliás, Paulo diz o seguinte, que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Não é esse o seu caso, não é esse o meu caso, se você já tem Jesus Cristo na sua vida. E ele continua dizendo, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Essa é uma realidade para todos aqueles que se tornaram a nova criatura, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, aquele que é uma nova obra que foi construída na base, Jesus Cristo, com a estrutura apostólica. Quem vive segundo a carne tem mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A pergunta que eu e você precisamos nos fazer nessa hora é, onde a minha mente está? Que tipo de coisas andam na minha mente? São as coisas que vêm da mente carnal ou da mente voltada para aquilo que o Espírito Santo deseja? Para aquilo que o Espírito de Deus deseja? Na realidade, essa pessoa aqui é a pessoa que vive uma nova obra. A pessoa que experimenta uma nova obra. Essa pessoa precisa ser você. Essa pessoa precisa ser eu. Essa pessoa precisa ser cada um de nós, que já tem Jesus Cristo na sua vida, que foi transformado pelo poder que habita em nós, chamado Espírito Santo, que é o guia, que é a orientação. A realidade é que aqueles que ainda vivem de acordo com os padrões mundanos, aqueles que vivem na carnalidade, não experimentam todo o potencial que Deus tem reservado para eles. Aqueles que vivem nas obras da carne não experimentam o acabamento que Deus tem preparado. E Paulo diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Aliás, quando a palavra de Deus diz essa ideia de vida, não está falando de uma coisa qualquer, mas está falando de algo repleto, de algo completo, talvez daquele tipo de coisa que nós poderíamos olhar e dizer, isso não é vida. Viver dessa maneira, andar dessa maneira, experimentar tais e tais coisas, isso não é vida. Mas quando a palavra de Deus diz que a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz,
está falando de vida de verdade. O acabamento da nova obra é vida. É vida de verdade, é vida que vale a pena. O acabamento da nova obra é vida que dá prazer de viver. E, aliás, é disso que Jesus está falando quando ele diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. É desse tipo de vida. É uma vida completa, é uma vida cheia. Aliás, ele fala para que tenham vida e a tenham plenamente. A obra, o resultado da vida vivida segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus, é vida. E quando nós vivemos essa vida de acordo com o Espírito Santo de Deus, o acabamento, o final, o suprassumo daquilo que Deus tem reservado para nós é vida plena, vida que vale a pena. E só tem essa vida quem vive orientado pelo Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, quem é nova obra. Só vive essa vida, só tem essa vida quem vive orientado pelo Espírito, quem é uma nova obra. Paulo vai colocando aqui para a gente todo um patamar, toda uma ideia, toda uma proposta que vai dizer para nós o que nós podemos esperar quando essa obra estiver completada. O que nós podemos esperar para o acabamento dessa obra? E, na realidade, o que Paulo vai fazer aqui, Paulo vai estabelecer um contraste entre as obras da carne, entre aqueles que vivem na carne e aqueles que vivem segundo o Espírito Santo de Deus. E se você já recebeu Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, se você já recebeu Jesus Cristo na sua vida como o seu libertador e é um seguidor de Jesus Cristo, você é aquele que, quando depara no contraste entre carne e Espírito, você é o que está do lado do Espírito. Você precisa ser o que vive, o que anda, o que a vida é respirada, o que a vida é totalmente experimentada no lado do Espírito, porque o contraste é grande daqueles que vivem segundo as obras da carne, daqueles que vivem segundo a carne e daqueles que vivem no Espírito de Deus. O texto continua dizendo que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não tem como aquele que é carnal se submeter às coisas de Deus, e se você não se submete às coisas de Deus, você não tem como experimentar o acabamento que Deus tem preparado para você. Se você não anda de acordo com o que Deus tem projetado, não há como você receber a proposta que Ele tem para você. E talvez você poderia dizer para mim: Fulano, eu não acredito nisso. E eu digo para você, como eu já disse nas outras semanas, e é uma pena, porque é a única forma que você tem de experimentar todo o potencial que Deus tem para você, é viver de acordo com os projetos de Deus. Ele diz: não pode fazê-lo porque ele não é dominado pelo Espírito de Deus. E quem é dominado pela carne, o texto diz, não pode agradar a Deus. Porque quem é dominado pela carne anda segundo os seus próprios pensamentos. Quem é dominado pela carne faz o que bem entende. Quem é dominado pela carne não faz aquilo que o Espírito de Deus tem de proposta e não tem como agradar a Deus. Aliás, é por isso que o escritor aos Hebreus, ele diz que sem fé, Hebreus 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus, porque sem fé você vai viver nos seus próprios padrões, sem fé você vai viver do modo como você mesmo está satisfeito ou está satisfeita. Sem a fé, você vai viver de forma que você imagina que é o melhor para você, mas é o que a palavra de Deus diz, que há caminhos que para o homem parece ser coisa boa, mas o seu fim é caminho de morte, porque você não consegue agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe, a primeira coisa. Precisa crer que Ele existe. E outra coisa, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Isso aqui é o acabamento. É essa recompensa que só existe porque nós confiamos num Deus que existe, num Deus que é de verdade. Ela só acontece para aqueles que creem. Por isso que é necessário fé para agradar a Deus, e é necessário fé para conquistar, para receber a recompensa que Deus tem projetado para você. Uma boa coisa
é que nós somos uma nova obra. E todo aquele que já encontrou com Jesus, se já encontrou com Jesus, não anda mais segundo as inclinações da carne. E a realidade é que se, talvez nesse momento, nessa hora, uma das coisas que você olha para a sua própria vida, talvez você olha para aquilo que você experimenta na sua família e você diz para mim, Flã, isso aí que eu estou vivendo é tudo coisa carnal. Você precisa rever o seu encontro com Jesus Cristo. Se os desejos que tem no seu coração são desejos carnais, você precisa rever o seu encontro com Jesus Cristo, porque o seu encontro com Jesus Cristo determina a presença ou a ausência do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se o Espírito Santo de Deus não está na sua vida, você não tem uma recompensa que vale a pena. Se você não tem uma recompensa que vale a pena, o que Paulo vai continuar discutindo no texto que a gente está meditando e passando de uma forma interessante, o que ele vai dizer é que a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida te garante um lugar, te garante uma posição de filho de Deus. A presença do Espírito Santo na sua vida te dá uma posição de viver segundo o mandamento, segundo a instrução, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus e não viver segundo a carne. Quando nós temos a presença do Espírito de Deus em nós, e nós podemos saber disso, porque se nós temos Jesus Cristo na nossa vida, a gente precisa viver e entender e relembrar o tempo inteiro que esse poder do Espírito de Deus em nós é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. É o Espírito de Deus, é o poder de Deus, é a vida de Deus. E Paulo diz o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em você, e isso aqui é uma suposição, é uma hipótese que você precisa viver e questionar na sua própria vida. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus vive em você? Porque o que ele vai determinar para a gente aqui, é condicionada à presença do Espírito em nós ou não. E ele diz, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de entre os mortos habita em você, e aí uma coisa para você poder guardar na sua mente, pensar no seu coração e ter certeza, você precisa se lembrar disso. Lembre-se que quem tem Jesus tem o Espírito Santo de Deus. Essa hipótese, essa proposta, essa condição de aquele que tem a presença do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, você tem, se você tem Jesus na sua vida. Então, Paulo continua lá que, se você tem esse Espírito, e ele diz, aquele que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais. Vida é a proposta de Deus para você e para mim, no acabamento da nossa obra. Vida que vale a pena. Não é uma vidinha qualquer, não é uma vidinha escondida de coronavírus, não é uma vidinha mesquinha, mas é uma vida que vale a pena. Aquele que ressuscitou a Cristo de entre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em você. Se você tem o Espírito de Deus em você, você tem vida garantida, porque essa é a proposta de Deus, o acabamento da nossa obra que foi construída em cima da base chamada Jesus Cristo, com a estrutura dada pelos apóstolos. O acabamento dessa obra é vida, e vida que vale a pena. E o que Paulo diz é que nós somos filhos de Deus, e ele diz ainda mais sobre esse acabamento, que nós somos herdeiros, vocês são herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A proposta de Deus para nós, é nos dar uma vida que tem herança do próprio Deus, o Pai, e é co-herdeiro com Jesus Cristo. Essa é a proposta de Deus, para aqueles que lançaram a sua vida, construíram a sua vida em cima da base chamada Jesus Cristo. A estrutura é feita com material que vai durar. A estrutura não é feita com algo que vai ser queimado pelo fogo, que não vai valer absolutamente nada quando for provado. E ele fala, e quando você chegar lá,
no tempo do acabamento, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Co-herdeiro com Jesus Cristo. Aí você pensa, mas o momento que eu estou vivendo, a situação da minha vida, a situação da minha família, a situação da minha saúde, a situação das minhas finanças, o estado do meu casamento, a situação dos meus filhos, seja lá qual for a circunstância que você está vivendo, por mais precária ou estranha que ela seja, talvez você pense, mas isso aí não está condizendo com alguém que vai herdar uma herança de Deus, alguém que vai ser herdeiro junto com Jesus Cristo. E a palavra de encorajamento é que os nossos sofrimentos, diz o apóstolo Paulo, os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Acabamento da nossa obra. Não dá para comparar a coisa que a gente experimenta na atualidade, sofrimento que a gente experimenta na atualidade, talvez nesse exato momento a sua saúde não seja o melhor que você esperava que fosse. Talvez nesse exato momento o seu casamento não é do jeito que você imaginava que seria. Talvez nesse exato momento os seus filhos ou seus pais ou as circunstâncias à sua volta não são exatamente do jeito como você imaginava, mas o apóstolo Paulo diz, para nós, do nosso acabamento nessa obra, o sofrimento atual não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Não dá para comparar. Não dá para imaginar, e, aliás, no acabamento, Deus vai além da imaginação. Não tem como nós vivermos a proposta de Deus baseado no que a nossa mente é capaz de conceber. Não há como nós entendermos a proposta de Deus nos moldes que nós, como seres humanos, conseguimos entender. Aliás, é isso que diz o profeta Isaías, e o apóstolo Paulo parafraseia em 1 Coríntios 2, verso 9, ele diz, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou. Já está reservado para você. Já está reservado o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus vai muito além da nossa imaginação. O acabamento da nossa obra vai muito além da nossa imaginação. Se nós construímos em cima da base chamada Jesus Cristo, se nós fizermos a nossa estrutura com materiais que são materiais duradouros, com materiais que vão durar eternamente, olho não viu, ouvido não ouviu, mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse ou essa pode ser você. Esse ou essa deve ser você daqueles que amam a Deus. O que Deus tem separado para você é de fino trato. Não dá para comparar com essas coisas aqui desse ambiente terreno onde nós vivemos. Não dá para comparar com as melhores condições que tem aqui nessa terra, porque o que Deus tem para nós é fino trato. Mas para que isso aconteça, é necessário que você confie no Senhor. Para que isso aconteça, é necessário que você tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Esse texto de Romanos é lindo. Ele completo. Traz para nós grandes esperanças e uma expectativa tremenda desse momento em que nós experimentaremos por completo aquilo que Deus tem proposto para nós. Mas a pérola desse capítulo aos Romanos é o que diz o seguinte, que sabemos que Deus age em todas as coisas, tudo, incluindo o momento ruim que talvez você esteja vivendo agora, incluindo as coisas que te trazem dificuldades, incluindo as coisas que talvez nesse momento você é incapaz de entender. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em tudo. O acabamento é sempre bom, não importa o que aconteça, Deus sempre tem o melhor. Não importa qual seja a circunstância atual, não importa
a qual seja o momento atual, se a minha base é Jesus, se a minha estrutura é a estrutura construída com material duradouro, o acabamento vai sempre ser o melhor de Deus para a minha e para a sua vida. Não tem nada, não tem absolutamente ninguém que é capaz de roubar de você essa garantia que Deus nos dá por causa de um amor tão grande, que Ele nos amou entregando o seu Filho. É isso que o apóstolo Paulo fala, em outras palavras, nesse capítulo 8 de Romanos. Não tem nada que é capaz de tirar de nós essa proposta de Deus, esse projeto de Deus, se nós estamos vivendo a nossa vida, não segundo as inclinações da carne, mas segundo a orientação do Espírito. E quando a gente chega diante desses momentos, quando a gente chega nessas situações, e talvez a gente fique imaginando, ou você pode ficar imaginando, será o que pode tirar de mim essa proposta do melhor de Deus? O apóstolo Paulo diz o seguinte: diante dessas coisas, que diremos nós? Se Deus é por nós, ele fala, quem será contra nós? Quem será contra nós? Não tem absolutamente nada e absolutamente ninguém que é capaz de ser contra você, se você vive a sua vida segundo a orientação do Espírito de Deus. Se você vive uma vida segundo a carne, você vai perder para Satanás. Se você vive uma vida segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios desejos, você vai perder para Satanás. Mas se você vive uma vida nos propósitos, no desenho, no projeto do Espírito de Deus para você, você pode dizer exatamente isso aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E o texto continua: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por nós. O apóstolo Paulo faz uma outra pergunta retórica aqui: como não nos dará com ele, de graça, todas as coisas? Todas as coisas, é o acabamento da nossa obra, é ter de Deus a proposta de Deus, a recompensa de Deus, vindo de graça, por favor que eu e você não merecemos, todas as coisas, porque eu e você, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Você não pode esquecer disso, que eu e você, que tem Jesus Cristo, que é seguidor de Jesus, que a base da sua vida, o fundamento da sua vida, o fundamento seu como nova obra é Cristo, e a estrutura é a estrutura feita com material duradouro. O acabamento é isso aqui: receber de Deus todas as coisas, todas as coisas. O acabamento é sempre, sempre fino trato, sempre fino trato. Lembre-se disso. Nos dias da semana, de segunda a segunda, de domingo a domingo, quando você estiver vivendo, lembre de viver uma vida que não anda segundo as inclinações da carne, mas anda segundo o Espírito de Deus, porque vai chegar o momento do acabamento. E o acabamento é fino trato para aqueles que vivem segundo o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala justamente isso. Quem é que pode? Quem é que pode tirar? Nada pode tirar. Né? Por que não daria para nós todas as coisas, se ele não poupou nem o seu próprio filho? E ele termina esse texto lindo, dizendo o seguinte: pois eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes. Repara que ele vai lançando um tanto de coisa aqui, e tanto de coisas que são ou do nosso ambiente físico ou do ambiente espiritual que está à nossa volta. Ele continua dizendo: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação. Nem qualquer outra coisa na criação. Toda vez que eu olho esse texto, eu paro e penso: o apóstolo Paulo devia acreditar em extraterrestres, porque ele fala de toda quanto é coisa que tem aqui, ele fala de toda quanto é coisa que tem no céu, e depois de falar, não só tem aqui na terra, tem no céu, tem no inferno, e tem em qualquer outro lugar, ele fala, ou qualquer uma outra obra, outra coisa da criação. Ele fala: eu estou convencido de que nada disso será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus é um Deus que faz projetos para você e para mim. E a promessa dele de que tem recompensa para nós, não tem nada e nem ninguém
que é capaz de roubar de nós, porque é uma promessa feita em cima do amor de Deus, em cima do amor de Jesus, para a minha e para a sua vida. Um amor que Ele se deixou entregar e se deixou padecer naquela cruz, para que eu e você pudéssemos experimentar uma nova vida, para que eu e você pudéssemos ser uma nova obra. Meu Pai, toca as nossas vidas, Senhor, toca o nosso coração, é o que nós clamamos a Ti. Senhor, que as nossas vidas possam ser vividas de forma tal que nós não sejamos mais os mesmos, mas nós possamos ser impactados pelo Teu Santo Espírito e viver, Senhor, a vida que o Senhor tem para nós, com a nossa base em Jesus Cristo, com a nossa estrutura feita de forma duradoura e com a nossa esperança certa de que no acabamento o Senhor dará todas as coisas que o Senhor nos tem prometido. Senhor, é em nome de Jesus, o Teu Filho, que nós clamamos a Ti. Revista a nossa mente, revista os nossos corações com essas verdades que só existem em Ti mesmo. E é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos assim. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma semana maravilhosa.